A graça e a paz do nosso Deus. O meu nome é Rodrigo Melo e este é o canal de estudos da Bíblia Sagrada, Identidade Bíblica. Nesta oportunidade, quero lhe convidar a juntos fazermos um estudo bíblico, um estudo temático, tendo como tema as provações, e o nosso texto base será Tiago, a carta de Tiago. Em Tiago 1, o autor, ele trata sobre as provações já no capítulo 1, já no seu início, dos versículos 2 ao versículo 4. Quero lhe convidar a juntos estudarmos sobre as provações, o que são as provações, como que a Bíblia Sagrada trata as provações e o que nós podemos aprender com as provações. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, quero fazer um pequeno contexto do autor da carta de Tiago. Primeira coisa que nós temos que observar aqui, que Tiago é uma carta classificada como cartas gerais. Então, esse autor, ele está escrevendo essa carta para todos aqueles cristãos daquele tempo. Ela tem como característica uma teologia muito prática. Ela está relacionada muito à salvação, no sentido de que a salvação ela deve ser frutífera, de uma salvação que deve ter uma vida de piedade, de uma salvação que deve ter uma vida de santidade. Então, essa característica que nós encontramos na carta, e até mesmo esse tema que vamos estudar hoje, que é o tema das provações, veja que provações é algo que diz respeito muito ao dia a dia do cristão. É uma coisa muito prática. Então, essa é uma característica que nós encontramos dentro da carta de Tiago, e não somente essa característica, nós vamos ver ali que ele vai tratar sobre as provações, ele vai tratar sobre a sabedoria como lidar com as situações do dia a dia. Ele vai tratar também sobre como o cuidado com a língua, o que falar, como refrear a língua. Então veja que o autor, Tiago, ele apresenta uma carta para uma vida cristã muito prática, muito do dia a dia. É diferente quando nós tratamos, por exemplo, de Paulo, que já tem uma profundidade teológica, quando ele trata sobre a justificação pela fé, sobre a imputação, sobre a própria característica da fé que Paulo descreve com muita propriedade. Tiago também vai tratar sobre a fé. Ele vai tratar sobre a fé, vai tratar sobre a fé e sua relação com as obras. Veja que obras é uma coisa muito prática. Por isso essa carta tem essa característica desse pragmatismo, dessa vida cristã, daquilo que nós vivemos diariamente, dia a dia. O nosso texto base, irmãos, vai ser Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 ao 4. Se você tem uma Bíblia aí, por gentileza, abra e vamos ler. Se não tem, acompanhe comigo, que com certeza será abençoado, nós seremos abençoados. Que o Senhor possa usar a minha vida e que possamos ser abençoados nesse estudo bíblico, né? Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, o texto bíblico, no versículo 2, ele começa assim dizendo: Meus irmãos. Note que o autor, ele está escrevendo para os irmãos, por isso que é uma carta geral. Ele está escrevendo para toda aquela comunidade de crentes, para todos aqueles irmãos lá do tempo da igreja primitiva. Então, ele diz: Meus irmãos, é para todos aqueles irmãos.
para os irmãos que se encontravam em Jerusalém, para os irmãos que se encontravam fora de Jerusalém, para os irmãos que se encontravam em Roma, para os irmãos que se encontravam em qualquer outro local onde houvesse cristãos que estivessem lendo essa carta. E ele também fala conosco hoje, nos nossos dias, porque essa é uma carta universal, ela é para todos, é uma epístola geral, é para todos. Então, os ensinamentos que Tiago quer trazer para as nossas vidas é para hoje. Não foi somente ali para quase 2000 anos atrás. Não, é para hoje, é para esse momento nosso. Então, mas o que Tiago quer nos ensinar aqui? O que podemos aprender aqui? Vamos continuar lendo o texto. Versículo 2 ainda. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Ele começa com essa palavra, tende. Tende pode significar considerai, avaliai, julgai. Ele está nos convidando. O autor Tiago está nos convidando. Ele está dizendo assim, considerai, avaliai. Então ele está nos convidando a considerar algo. E é isso que nós vamos considerar. Ele diz assim, tende por motivo de toda alegria. Então ele nos convida a considerar com um motivo, com uma razão, com uma grande justificativa, que é um motivo de toda a alegria. Então ele nos convida a considerar com alegria. Olha que palavra que ele utiliza, alegria. Ora, irmãos, alegria é resultado do crescimento espiritual. É uma harmonia e comunhão com Deus. Aqui não é somente alegria no sentido do riso ou de um momento. Não, é uma harmonia e uma comunhão, um crescimento espiritual com Deus. Veja, os irmãos, que a alegria é um dos frutos do Espírito. Então, o autor aqui, ele não está utilizando a alegria como um momento passageiro, como um riso, como uma situação passageira, talvez em razão de algo material. Não, ele está falando de uma alegria que envolve uma harmonia nossa com Deus, uma comunhão nossa com Deus, porque a alegria é um dos frutos do Espírito. Então ele está nos convidando, tende por motivo de toda alegria. Então, essa alegria é uma harmonia nossa com Deus. E vamos lá, pensando mais ainda em alegria, quando a gente pensa em alegria, a gente associa a alegria até mesmo com a felicidade. E se a gente for pensar, motivo de alegria, motivo de felicidade, felicidade é o bem-estar com Deus. Felicidade é uma serena confiança do cuidado de Deus em nossas vidas. Mas também pode ser um sentimento de uma completude de Deus em nossas vidas. É aquilo que nos faz cheios da presença de Deus. Pode estar relacionado a uma situação momentânea? Pode. Uma situação de alegria momentânea? Sim. Nos leva a estar felizes? Sim. Mas felicidade também pode ser até mesmo nas situações de adversidade. Porque essa alegria não é uma alegria que está associada necessariamente a coisas materiais, mas a presença de Deus em nossas vidas, a comunhão nossa com Deus, a uma harmonia com Deus, a estar cheio da presença de Deus. Então, a partir do momento que eu estou cheio da presença de Deus, que eu tenho o fruto do Espírito, a alegria em minha vida, eu passo a estar alegre, feliz, em todas as situações, sabendo que Deus está cuidando da minha vida. Então veja, se Deus está cuidando da minha vida e eu estou alegre e pronto para situações de felicidade e de alegria. Mas eu também estou alegre e pronto para situações de adversidades. Porque a minha alegria não está amparada em coisas desse mundo, não.
ela é um fruto do Espírito. Ela é o resultado de um crescimento e harmonia com o nosso Deus. Ela é resultado da presença de Deus em nossas vidas. Ela é resultado de estar cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Então, o que o autor está aqui nos convidando é: tende por motivo de toda alegria. Então, essa alegria me faz estar pronto para as situações da vida. Não se trata de ter alegria em sofrer, não é isso. Mas é passar situações com alegria. Então, passar boas situações com alegria, e passar situações não tão boas de adversidade com alegria. Então, agora vamos ver o que a palavra vai nos dizer. Vai nos dizer assim: meus irmãos, tende por motivo, ele nos convida, de toda alegria. Agora ele vai dizer: o passardes por várias provações. O passardes por várias provações. Então, Tiago está nos dizendo: você, revestido do cuidado de Deus, pode estar pronto para situações alegres, boas, e para situações difíceis. Mas sobre as situações difíceis, as provações, você já está revestido e pronto para poder passar por essas provações. Então ele fala: o passardes por várias provações. E aqui, quando a gente fala em provações, é importante fazer um esclarecimento sobre qual é essa palavra utilizada aqui. No grego, provações é peirasmos. A palavra que foi utilizada aqui é peirasmos, que vem de um verbo, que é o verbo peirazo. E peirazo, ele é um verbo que em português significa teste. Então, o que ele está nos dizendo aqui? O passar por vários testes. Ok, então significa teste. Só que peirasmos, na Bíblia Sagrada, possui dois significados. Porque essa palavra teste, em português, ela é traduzida com dois significados. Você pode falar em peirasmos como teste, provações, como se encontra aqui no texto, mas você também pode falar como peirasmos, como teste para o pecado. Quando a gente está falando de peirasmos, no sentido de provação, é provação que é um teste para fortalecer a nossa fé. Mas quando nós estamos falando sobre peirasmos, que é um teste como tentação, é tentação no sentido de seduzir para o pecado. Então, o texto bíblico aqui, ele utiliza peirasmos como um teste para provações. Só que existe um texto, e eu até deixei aqui citado, e é muito conhecido por todos, que é quando Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz assim num determinado momento: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É Mateus 6,13. Ali, o que Jesus está dizendo é: e não nos deixes cair em peirasmos, mas livra-nos do mal. Porque a palavra tentação ali é peirasmos também. Só que é peirasmos no sentido de um teste que envolve tentação, sedução do pecado. Então, note que essa palavra, no contexto bíblico, ela é teste, e ora ela é teste como provação, e ora ela é teste como tentação. Aqui no contexto em que nós estamos estudando, o autor está utilizando peirasmos como teste no sentido de provações. E esse teste no sentido de provações é teste da nossa fé, da fé do cristão. Por isso, provações envolvem o teste da fé do cristão. Trouxe aqui um pequeno conceito sobre provações. São muitos conceitos que tem, mas o que nós podemos dizer sobre provações? Palavra que sugere problema, algo não confortável, desconfortável, desagradável na vida de uma pessoa. Outras vezes, oposição pelo reino das trevas. Significa submeter alguém ou algo à prova,
com o objetivo de descobrir a natureza de uma pessoa ou de alguma coisa. As provações são provas da fé e elas nos levam a ser mais semelhantes a Cristo. O que a gente pode ver como provações? Às vezes, as provações são situações desconfortáveis que surgem na vida do crente, na vida do dia a dia. Por isso que Tiago tem como característica essa teologia muito pragmática, essa vida muito do dia a dia, da piedade cristã, da santidade cristã, do comportamento cristão. Mas provações são situações desconfortáveis? São. E são situações desconfortáveis que geram um teste da fé do cristão. Provações aqui, nesse contexto, a gente vai encontrar muito no sentido daquilo que foi perseguição na igreja primitiva, perseguição dos crentes, eles eram perseguidos. Eles passavam por provações quando se convertiam a Jesus. Às vezes eram rejeitados pela família, rejeitados pelaquela sociedade, perseguidos, passavam por momentos difíceis. Então aquilo ali eram provações na fé dos cristãos. Às vezes nós temos também perseguição hoje, nós que somos cristãos, ouvimos muito na igreja de missionários falando, perseguição em outros países, às vezes até mesmo aqui no nosso país, ou mesmo no contexto, dentro da família, a pessoa sofre perseguição, ou até na igreja, situações assim que não deveriam acontecer, mas perseguição. Então são provações da fé. Aqui eu trouxe um pequeno relação de provações na vida do crente, por exemplo, e como que essas aflições ocorrem na vida do crente. Lá no Salmo 119, 71, deixe-me abrir aqui. Lá no Salmo 119, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer, Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, as provações, elas glorificam a Deus. Foi bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, elas glorificam a Deus. Aqueles momentos levam o crente a aprender mais do Senhor. As aflições fazem o crente se voltar para Deus, sim. Fazem o crente, se passa por uma cruz pesada, por situações difíceis, vai orar mais, buscar mais, ler a palavra, jejuar, buscar o nosso Deus. Então elas fazem se voltar para Deus. As provações também, irmãos, elas se encontram na história de Israel. Você tem ali Israel no deserto. O Senhor submeteu ali Israel a provações. Você tem Abraão, que teve a sua fé provada. Então, as provações dentro de um contexto bíblico, o que o autor Tiago aqui está nos apresentando, esse teste da nossa fé, é algo que ocorre na vida do cristão. Eventualmente, o irmão está nos assistindo, está passando por provações. Acontece na vida do cristão. As provações, irmãos, elas têm benefícios para as nossas vidas. Elas têm benefícios para a nossa vida. As provações nos tornam mais dependentes de Deus. Sim, vai orar, vai buscar, vai ver a própria fragilidade do ser humano. Imagina situações de enfermidade, a fragilidade do ser humano, como somos frágeis, mas como nosso Deus também é poderoso. As provações levam o crente a estar mais próximo dos outros que passam por situações semelhantes, unindo famílias e unindo até mesmo a igreja. Situações em que é necessário ter um apoio familiar, ter uma dedicação maior dos pais, uma dedicação maior dos filhos. Aquilo gera uma união, gera uma proximidade que num outro momento não havia, mas por razão daquela aflição que a família ali vive, gera uma aproximação maior,
um dia a dia mais próximo. As provações fazem o crente compreender e ajudar melhor os outros que passam por situações semelhantes. Imagina alguém que está desempregado, passando por uma situação difícil, vai lá, encontra com um outro irmão que passou por situação semelhante, mas que pode dar uma palavra com muita propriedade, porque viveu aquilo. Não, permanece firme, Deus vai abrir uma porta. Olha como é que isso dá ânimo. Ou alguém que esteve enfermo, não, também passou por uma situação semelhante, mas Deus abençoou, foi curado. Ou uma situação familiar, não, Deus restaurou. Então, as provações fazem o crente compreender e ajudar melhor os outros. As provações levam o crente a entender o que realmente tem valor. Sim, numa situação de provação, quando se imaginava que a solução poderia ser em coisas materiais, quando se imaginava que a solução poderia ser em tais pessoas, mas quando as coisas vão afunilando, a gente vai identificando o que realmente tem valor. O que tem valor é isso. Faz avaliar melhor, compreender melhor o que tem valor. Pessoas que realmente são pessoas de valor ao lado. Pessoas que são pessoas fiéis, amigas em situações difíceis. As provações ainda, irmãos, as provações podem ter resultado do pecado, como uma colheita, e levam a refletir sobre as consequências dos atos. Sim, as provações podem estar relacionadas à figura de uma colheita, por exemplo. Plantou algo que prejudicou a saúde, então ali agora está colhendo no seu próprio corpo os resultados daquele descuidado com a saúde, os resultados do pecado que prejudicou o corpo, ou do pecado que prejudicou as relações familiares. Ali está colhendo aqueles resultados, está vendo aqueles resultados, aquelas consequências do pecado. As provações levam a desenvolver a humildade, sim. As provações, elas trabalham muito conflitando com aquela, talvez, arrogância. Aquele teste da fé ali vai lapidando a figura do cristão. As provações levam a expurgar, abandonar, Levam a abandonar o pecado e coisas inconvenientes, sim. As provações levam a abandonar certas coisas na vida, que podem ser pecado, por vezes não são pecado, mas são coisas inconvenientes. Não era desejável que andasse com aquilo ali, e em razão da aprovação, em razão daquela aflição que passa, do teste da fé que passa, o cristão vai sendo lapidado e ele vai abandonando certos pensamentos, certas práticas, certas ações, porque vai abandonando porque quer uma vida mais próxima de Deus, porque muda o pensamento, muda o julgar sobre certas situações. Então, as provações na vida do cristão, ela tem alguns benefícios. Alguns não. Ela tem benefícios. Ela tem benefícios. Então, aqui em Tiago, deixa-me voltar ao contexto, a gente está em Tiago 1, Versículo 2, agora o versículo 3. Então, quando o autor Tiago nos apresenta, ele fala assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque ele vê nas provações um acrescentar para a nossa fé. Versículo 3 diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Deixe-me só colocar o acompanhamento a aprovação da fé, o teste da fé. Quando a nossa fé é testada, ela nos leva a uma maior sinceridade da fé. Ela nos leva a uma maior santidade com a nossa fé. Ela produz em nossa fé uma autenticidade da fé. A fé passa a ser mais autêntica,
porque ela vai deixando coisas desse mundo e focando mais no Senhor. Então a fé passa a ser mais autêntica. Uma fé autêntica, uma fé firme, uma fé inabalável. Veja que essa fé, ela vai conflitar com aquilo que é uma crença fácil. Quem utiliza esse termo é Russell Champlin. Crença fácil. Crença fácil, ele diz que crença fácil é aquela prática da pessoa simplesmente ir a uma igreja, às vezes ser batizado nessa igreja, às vezes tomar a ceia nessa igreja, ter uma prática nessa igreja sem um grande compromisso com Cristo, mas simplesmente está ali, assentando naquele banco. Uma crença fácil, uma vida, um dia a dia distante de Deus, como simplesmente uma religião. Essa provação, esse teste da fé leva a uma autenticidade da fé. E a fé autêntica, ela vai além dessa crença fácil. Bonhoeffer, ele também tem um termo semelhante. Ali é graça barata. Graça barata é no sentido daquela pessoa também que frequenta a igreja, vai um dia, falta outro, mas vai. É um cristão nominal. E esse cristão nominal, diante de uma situação que envolve um teste da sua fé, uma provação em sua vida, ele precisa de tomar uma posição com Cristo, buscar a Cristo, se entregar de fato a Cristo. E aí, assim, passar a ter uma fé autêntica. Porque se não tiver uma fé autêntica, ele vai ficar deficiente para trás. Como ele vai vencer os desafios da vida se não tem uma fé autêntica? Então, a palavra nos diz aqui, sabendo que a aprovação da vossa fé, a aprovação da fé, ela produz uma fé autêntica. Uma fé fundamentada em Cristo, fundamentada na palavra de Deus. Olha só, 1 Pedro 1, versículo 6. Deixa eu me abrir aqui. 1 Pedro 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Versículo 6 a 9. Vamos começar a partir do versículo 6. Ele diz assim, Pedro: nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. O valor da vossa fé. Note a expressão que Pedro vai utilizar no versículo 7. O valor da vossa fé. Muito mais precioso do que o ouro perecível. Pedro aqui está comparando a fé como se fosse o ouro, que ele foi ali extraído, obtido ali na terra, ali, e ele foi obtido com algumas impurezas. Então ele passa por um processo de fogo para ele ser purificado e se tornar de fato ouro, 100% ouro, sem nenhuma impureza. É assim, a autenticidade da fé diante das provações, aquelas impurezas na vida do cristão, elas passam a ser retiradas para que o cristão possa ter uma fé de valor, o valor da vossa fé, uma fé autêntica. Então, as provações em nossas vidas, elas nos levam a ter uma fé autêntica. Uma fé autêntica. Crê em Jesus. Crê somente em Jesus. A esperança está em Jesus. A solução vem de Jesus. Jesus, 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 Jesus. A oração é a Jesus. É a fé em Jesus. Jesus. Jesus é a solução. Jesus é a solução. A autenticidade da fé, o valor da vossa fé, o valor da vossa fé,
muito mais precioso do que o ouro perecível. Versículo 3 que nós estamos, né? E ele vai dizer assim: uma vez confirmada, produz perseverança. A fé, uma vez confirmada, a fé autêntica, amadurecida, ela produz. Confirmada, amadurecida, ela produz. Ela produz o quê? Olha a palavra, perseverança. Aqui nós temos uma outra palavra grega. O texto original ele é escrito em grego, mas existem algumas palavras que são interessantes de se comentar sobre elas, de compreender um pouco melhor sobre elas. A palavra aqui é perseverança. Versículo 3, bem no finalzinho, fala, produz perseverança. Essa palavra grega, em grego, se pronuncia upomané. Upomané. Essa palavra, ela tem dois significados. Upomané pode ser perseverança e upomané também pode ser paciência. Dois significados, perseverança e paciência. Então ele está dizendo que a provação da fé produz perseverança. Mas algumas Bíblias, talvez a sua Bíblia, por exemplo, pode estar aí escrito paciência. É a mesma coisa. A origem é a mesma. Upomané. Perseverança ou paciência. Mas como compreender? Porque em português, perseverança parece uma coisa, um significado, tem sentido de um significado. E paciência tem sentido de outro significado, né? Tem um teólogo em uma Bíblia, ele se chama Russell Shedd, e ele tem lá na Bíblia dele um comentário que eu gostei bastante, que é o seguinte: a paciência é quando não há remédio ou solução, a constância diante de uma prova que se prolonga. Diante daquela situação que se prolonga e que ainda não está resolvida, paciência. É isso que o texto está nos dizendo, paciência. Então, note que essa paciência é o sentido de uma perseverança mesmo. Então, a perseverança é o quê? Uma lealdade constante na nossa fé com Cristo. Constante em minha fé. Então, ela produz perseverança, produz uma fé constante, produz uma fé que é leal. Constância e perseverança são virtudes que fazem o crente suportar provas. Constância e perseverança. Constância na fé, perseverança na fé, paciência diante das situações que se prolongam, fazem o crente suportar os desafios que são colocados em sua vida. Quando não há remédio, quando não há uma solução imediata, o caminho é aguardar em Deus, ter paciência em Deus. Então, produz perseverança. Produz perseverança. Irmãos, a solução não é gritar, não é brigar, não é reclamar, não é murmurar, não é abandonar, não é entrar em conflito, não é. Não é essa a solução. O que a palavra nos está nos dizendo aqui é, diante da prova que se prolonga, uma paciência, lealdade com Cristo, fidelidade a Cristo. Pense lá, por exemplo, em Hebreus 11, deixe-me abrir aqui, Hebreus 11, versículo 38, diz assim, fala sobre os heróis da fé. Os heróis da fé, eles passaram por provações, por muitas e muitas e muitas provações.
Mas a Bíblia vai dizer, e note o que a Bíblia vai dizer em Hebreus 11:38, diz assim, sobre esses heróis da fé. Quem são esses heróis? Deixa eu só mencionar os heróis. Abraão, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas. Passaram por provações durante as suas vidas, e a Bíblia vai dizer em Hebreus 11, versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Porque diante do peirasmos, teste, provação da fé, se mantiveram constantes, tementes a Deus, perseverantes, perseverantes, pacientes diante de Deus, sabendo que Deus estava provendo para eles coisa superior. Versículo 40. Vou começar no 39, para facilitar a compreensão. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus prometido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Homens dos quais o mundo não era digno, que andaram com temor, com lealdade, com perseverança da fé, exemplos para a nossa vida, que no teste da fé, permanecendo firmes com Deus, Deus tem algo melhor para as nossas vidas. Deus tem algo melhor para as nossas vidas. Por haver Deus prometido coisa superior. O que é coisa superior? É algo melhor. É algo melhor. Deus tem algo melhor para a sua vida. Permaneça firme, permaneça em temor, permaneça em lealdade. Diante da aprovação da fé, diante da aprovação da nossa fé, diante do teste da nossa fé, peirasmos. Versículo 4 vai dizer assim, ora, a perseverança deve ter ação completa. Note isso, o texto, como eu mencionei, ele é escrito em grego, então ele tem um detalhe aqui. A perseverança deve ter ação completa. Qual é a ação completa? Para que sejais perfeitos e íntegros. Então, o objetivo dessa perseverança, dessa lealdade, dessa fé autêntica, é nos fundamentar mais em Cristo, para que sejamos perfeitos e íntegros. Note que ele utiliza uma palavra, uma expressão, perfeição. Perfeito na fé, com uma fé autêntica. Perfeito na fé, com uma fé autêntica. Uma fé autêntica. Uma mudança de conduta. Lembra daquilo que havia falado logo no início, que as provações levam a realmente identificar e dar valor àquilo que tem valor em nossas vidas? Eu mencionei com uma palavra que era, elas fazem o crente, deixa-me achar aqui. As provações levam o crente a entender o que realmente tem valor, a identificar aquilo que tem valor. Uma fé autêntica nos leva a estar mais próximos de Cristo, a caminhar mais próximos de Cristo, que é o perfeito, a estar mais próximos, a identificar aquilo que realmente tem valor, nos levam a deixar, a abandonar aquelas coisas que tanto eram pecado, como também eram coisas inconvenientes. Vai abandonando tudo, porque vai querer estar mais próximo de Cristo, imitar a Cristo, ser semelhante a Cristo. Perfeito é Cristo, e nos leva a estar mais próximos, a buscar ser mais semelhantes ao nosso Deus. Perfeito, para que sejais perfeitos e íntegros. Agora ele utiliza um termo aqui, em nada deficientes. Em nada deficientes. Como pode utilizar esse termo, em nada deficientes? Tem algumas traduções que vão dizer assim, irmãos, em nada faltosos. Por que isso? Por que em nada faltosos?
Porque nessa caminhada cristã, irmãos, muitos se embaraçam, se atrapalham no teste da sua fé, nas provações, e por se embaraçar, por se atrapalhar, eles vão ficando para trás. Olha só, para trás imaturos, para trás frágeis na fé, para trás dividindo Jesus com o mundo, para trás deixando de congregar, para trás deixando de orar, para trás deixando de buscar a Deus. Diante das situações, das provações da vida, do teste da fé, alguns vão ficando para trás, e a palavra fala, deficientes. Mas não é isso que Tiago, o autor, está nos ensinando, e não é isso que Cristo quer para as nossas vidas. Ele não nos quer faltosos, ou rancorosos, ou amargurados por situações, não, pelo contrário. Pelo contrário, Ele nos quer no mesmo passo de Cristo. É o crente com Cristo andando a caminhada da fé. E andar com Cristo não é andar atrás, lá atrás de Cristo. Cristo lá na frente e o crente lá atrás, faltoso, deficiente, como a palavra diz. Não. E também não é à frente de Cristo, não. É junto com Cristo. O passo de Cristo para as nossas vidas não é um passo de correr, não é aquele passo desesperado, não. Cristo tem um passo para cada um de nós. O passo que Ele tem para a minha vida pode ser diferente do passo que Ele tem para a sua vida, mas Ele sempre está conosco nesse passo. E nós não podemos, nessa caminhada com Cristo, se perder por conta dos testes da nossa fé, e em razão destes testes da nossa fé, se perder e ficar para trás. Cristo nos deseja lá na frente, mas em razão dos atrapalhos da vida, da dificuldade da vida, de não compreender, de não buscar, de não ficar atrás de Cristo. Não, não pode. Temos que estar juntos com Cristo, no mesmo passo do nosso Deus. Porque Cristo ao lado é o bom amigo. Cristo ao lado é o bom amigo das nossas vidas. É com Ele que precisamos estar. De forma nenhuma deficientes na fé, de forma nenhuma faltosos na fé, de forma nenhuma embaraçados na fé, de forma nenhuma atrapalhados na fé. Não. Cristo nos convida a andar com Ele, a andar com o bom amigo, a andar com o bom amigo, lado a lado, do nosso lado a lado. Existe uma coroa para aquele que andar lado a lado com Cristo. Existe uma coroa. Deixe-me, lá em Apocalipse 3:11, deixa-me abrir aqui em Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11 diz assim, Jesus dizendo, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus dizendo para você, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A tua coroa, ou a sua coroa, é sua coroa. Foi Jesus quem te deu essa coroa. Guarda ela. Protege ela. Não deixe que as provações dessa vida, os testes dessa vida, façam você abandonar a sua coroa. Não. Guarda ela consigo. Protege ela consigo. Traz ela consigo. Caminha com perseverança com ela, com essa coroa. Caminha com lealdade com essa coroa. Caminha com paciência com essa coroa. Caminha com uma fé autêntica com essa coroa. Para que ninguém tome a sua coroa. Para que ninguém tome a sua coroa. Esse texto proposto, apresentado por Tiago, sobre as provações,
esse estudo que estamos fazendo, por ter um caráter sapiencial, de sabedoria, todos esses 3 versículos que nós acabamos de ler e estudar, eles são repetidos novamente no mesmo texto de Tiago, no versículo 12. E eu queria concluir com base nesse versículo 12, e olha o que o versículo 12 de Tiago 1:12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Todo esse nosso estudo se resume nesse versículo aqui. Ele diz assim: bem-aventurado o homem, isto é, feliz o homem, feliz o homem. Se andar então com a alegria do Senhor, é de fato feliz. Feliz o homem que suportar com lealdade, com perseverança, com paciência. Suporta com perseverança a aprovação, peirasmos, o teste da fé. Porque depois de ter sido aprovado, triunfar. Assim como os heróis da fé triunfar. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa. Lembra da coroa? A coroa vem das mãos de Jesus que triunfou. O qual prometeu, olha só a palavra que o Senhor tem para nossas vidas. Ele prometeu aos que o amam. Ele prometeu para mim, Ele prometeu para você. Ele me ama, Ele te ama. Deus amou o mundo, Ele me ama, Ele te ama. E Ele prometeu para as nossas vidas uma coroa. Seja fiel na vida cristã, diante das provações, diante dos testes. Seja fiel, porque há uma coroa. Há uma coroa reservada para o crente fiel. Há uma coroa reservada para o crente fiel. Glória a Deus.